Olá, tudo bom? Eu sou o professor Rinaldo Beltrão e teremos agora mais uma aula de matemática. Então, hoje nós vamos falar sobre os sólidos de Platão. Vamos falar um pouquinho sobre Platão. Platão é um dos grandes filósofos da humanidade. Ele viveu no século V a.C. e ele fez parte da escola de Sócrates, que já era, antes de Platão, um filósofo bastante conhecido e respeitado na Grécia, E eles sempre conversavam, existem vários diálogos a respeito de diversos assuntos entre Sócrates e Platão. E em 399 a.C., Sócrates foi condenado à morte. E isso abalou muito Platão, que fez com que ele quisesse sair lá da Grécia, de Atenas, e ele passou a viajar pelo mundo. Ele saiu de Atenas, viajou pelo norte da Europa, pela África, e especificamente em dois lugares que ele esteve, que foi no Egito e na Itália, ele conheceu a matemática, especificamente o estudo da geometria e dos poliedros, que foi algo que chamou a atenção dele. Poliedro é um sólido que tem três dimensões, com faces poligonais planas, bordas retas e cantos ou vértices acentuados. Aí na tela você pode perceber alguns exemplos de poliedros, tá? E aí a gente vai ver especificamente três elementos importantes para a gente identificar um poliedro. O primeiro é que ele possui faces, E as faces são polígonos, tá certo? Ou seja, é um quadrado, é um retângulo, é um triângulo, é um pentágono. Então toda face de um poliedro ele é um polígono necessariamente, tá? O encontro de duas faces a gente chama de aresta, tá? Que eu chamei essa linhazinha aí que ela é o resultado do encontro de duas faces do poliedro. E o encontro de duas arestas ou mais a gente chama de vértice, que é a quina, do poliedro, do sólido geométrico, tá? Então ele tem esses três elementos principais: face, aresta e vértice. E voltando lá a Platão, Platão observou que existiam alguns sólidos que eles tinham três características especiais. A primeira é que todas as faces eram polígonos regulares, que é diferente de ser polígono, Porque um poliedro ele pode ser um polígono qualquer. Porém, esses sólidos que Platão começou a estudar eram polígonos regulares, ou seja, eles tinham os lados e os ângulos iguais, tá? Tipo um triângulo equilátero ou um quadrado. A segunda característica deles é que eles eram convexos, Eles seriam convexos. E aí, lembrando um pouquinho a história de côncavo e convexo, um poliedro ele é convexo se você imaginar uma reta traspassando ele, quando ela entra e depois sai, ela não volta a passar por ele, tá certo? Então, quando acontece isso, ele é convexo, que é o caso aí dessa figura da esquerda, verde. Já quando ele é côncavo, ele pode penetrar mais de uma vez. A reta pode penetrar mais de uma vez no poliedro, que é o exemplo aí da segunda, Que ela traspassa ele duas vezes. Então essa é a diferença de convexo e côncavo. E todos os poliedros que ele estudou, eles eram convexos. Tá? A terceira característica é que a soma da quantidade de vértices e faces é igual à quantidade de arestas somado com 2. Então ele percebeu que todos esses poliedros eles tinham essas características. Você pegava a quantidade de vértices, somava com a quantidade de faces, era igual à quantidade de arestas mais 2, certo? E aí Platão descobriu que existiam apenas 5 poliedros que têm essas características, que são esses 5 aí: o tetraedro, o hexaedro, que é o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. E esses são os poliedros de Platão. E aí ele ficava pensando, Ele ficou maravilhado com esses poliedros, e ele pensou como é que pode objetos tão brilhantes assim, com essas características tão especiais, eles não estarem presentes na natureza, que ele não via na natureza a representação desses poliedros. E aí ele chegou à conclusão de que esses poliedros seriam os átomos dos elementos que eram conhecidos na época, que seriam os 4 elementos da natureza, que se acreditava nessa época que toda a matéria ela era um conjunto desses 4 elementos combinados: fogo, água, ar e terra. E aí ele chegou a essa conclusão, que os poliedros dele, que ele estava estudando, eles eram, na verdade, o formato dos átomos desses elementos.
E aí eu vou deixar um desafio para vocês. Façam uma pesquisa e descubra qual é a relação entre os sólidos geométricos de Platão e os 4 elementos da natureza. E de que forma Platão estabeleceu essa relação. E aí na próxima aula a gente conversa mais um pouco sobre isso. Até mais.